E aí galera, sejam todos bem-vindos a mais uma sessão de aluguel e no vídeo de hoje eu trago pra vocês várias curiosidades sobre um dos filmes da minha vida. E sim, eu estou falando de Clube dos Cinco. Bem galera, Clube dos Cinco é um dos filmes da minha vida, sério. Presentinho dado pela namorada, excelente presente que eu ganhei dela, não poderia ter sido melhor, não poderia ter me agradado mais, obrigado meu bem. Eu tava planejando fazer um vídeo sobre Clube dos Cinco aqui no canal há muito tempo, eu já falei várias vezes dele aqui, principalmente em tags e tal, algumas coisas assim. Eu ainda vou fazer um rebobinando aqui no canal falando sobre esse filme, onde eu vou esmiuçar um pouco mais a história dele e tudo mais. E hoje eu preferi trazer aqui pra vocês algumas curiosidades, porque esse filme tem curiosidades muito bacanas, muita coisa legal aconteceu nos bastidores dele. Então vamos logo às curiosidades. Quando é Clube dos Cinco eu falo e nunca tô satisfeito. Mas vamos logo às curiosidades. Bem, todo mundo sabe que o diretor do filme é o John Hughes, né? Um dos caras que mais fez filme foda nos anos 80. O cara que melhor entendeu a cabeça do jovem ali nos anos 80, no início dos anos 90. O cara tem muita produção muito boa. E além de dirigir alguns de seus filmes, também tem um roteiro dele. O cara também escrevia. Na verdade, ele escreveu bem mais do que dirigiu. Mas tudo bem. E o roteiro de Clube dos Cinco, o John Hughes afirma que ele escreveu a primeira versão dele em apenas 2 dias. Sabe aquela citação de um trecho de uma música do David Bowie no início do filme? Pois é, foi uma indicação da atriz Ellie Shield pro diretor lá e roteirista John Hughes. Ela falou que achava que seria legal, que encaixava bem na proposta do filme. Esse é um trecho da música Change, lá do álbum Hunky Dory de 71. Esse trecho descreve muito bem. Dos 5 atores principais ali que fazem os jovens, né, que estão na detenção, eles são adolescentes na história, só que do elenco, somente o Anthony Michael Hall e a Molly Ringwald eram realmente adolescentes quando o filme foi rodado. Os dois tinham 17 anos na época, enquanto o Emílio Esteves e a Ellie Shield tinham 23 e o Jude Nelson 26. Sabe aquele canivete que o Bender fica usando toda hora lá, faz as graças dele e tudo mais? Pois é, aquele canivete pertencia mesmo ao ator Jude Nelson. Alegava dizendo ele que era para a sua proteção. O John Hughes optou em filmar o Clube dos Cinco todo em sequência, então ele filma do jeito que as coisas vão acontecendo no filme. Isso acabou dando uma imersão maior aos atores na história, né? Eles acabaram conhecendo seus personagens e foram desenvolvendo. Junto com os personagens se desenvolvendo na história, eles foram se aprofundando cada vez mais nas camadas de cada um deles. E isso é uma estratégia muito bacana, só que poucos filmes conseguem ser rodados assim, porque é realmente muito complicado. Bem, um dos grandes destaques de Clube dos Cinco é a sua música tema, né, o Don't You Forget About Me, que fez o sucesso da banda Simple Minds. Mas antes dessa música, que foi escrita para o filme ser oferecida a eles, essa música tinha sido oferecida para ser cantada pelo Billy Idol, cantor que acabou recusando a proposta. Esses Simple Minds mandam benzaço essa música, é uma das músicas que eu mais reescuto num loop infinito. Ai, ai. Clube dos Cinco chegou, né, e foi um sucesso estrondoso, né, cara, todo mundo ama esse filme, é um clássico cult já, eu posso assim dizer. E depois que esse filme foi lançado, várias vezes foram pensadas em talvez fazer sequências. A ideia inicial era de que fossem feitas sequências a cada 10 anos, que eles se reencontrassem e tal. Só que um dos grandes motivos para que essas sequências não tenham acontecido é o Jude Nelson. O cara era muito difícil de lidar, ele tinha treta com parte do elenco, ele tinha treta com o John Hughes, e fazer um filme sem o personagem dele não tinha como, então acabaram optando por não ter sequência. Então agradeçam ao Jude Nelson por não termos uma sequência 10 anos depois de Clube dos Cinco, que teria sido uma coisa muito maravilhosa. Foda-se, Jude Nelson. Aquele ambiente ali da biblioteca do filme, onde 90% da história se passa, na verdade foi um set totalmente construído dentro de um ginásio de uma escola desativada lá na cidade de Rosemont. Como o filme foi filmado quase todo dentro dessa locação, né, com a parada bem fechada, então foi necessária muita iluminação, e com isso a parte superior ali, o segundo andar da biblioteca, que o pessoal tava usando meio que como camarim pra galera ficar descansando enquanto não estava filmando nada, tava muito quente, a parada ficava, sei lá, de mais de 40 graus de calor lá dentro, era muito quente, e com isso os atores acabavam dormindo
dormindo, descansando, ficavam lá todo mundo morgado pra caramba. E a galera começava inclusive a roncar, então eles tiveram que contratar mais assistentes de direção, 2 na verdade, contrataram mais 2 assistentes de direção só pra ficar por conta de ficar lá em cima, nesse segundo andar lá, cuidando do camarim, cuidando da galera pra não deixar eles roncarem e atrapalharem as gravações e surgir ruídos ali no áudio das gravações. O título do filme original é The Breakfast Club, né? Tipo o Clube do Café da Manhã, aqui no Brasil. Só que aqui no Brasil ele ficou conhecido como Clube dos 5 mesmo. Mas o nome do filme era pra ter sido outro. Em tradução literal era pra ele ter sido chamado talvez de ou Clube do Almoço ou então Revolução na Biblioteca. Só que o John Hughes tinha uma amiga que era professora e lá na escola que ela trabalhava, a detenção tinha esse nome de The Breakfast Club, Clube do Café da Manhã. Então ele achou melhor mudar o nome do filme e colocar esse mesmo, ele achou muito mais adequado. E aqui no Brasil ficou Clube dos 5, que também não é ruim, galera. Bem, a Molly Ringwald trabalhou em outras oportunidades com o diretor John Hughes, então ela detinha o poder sobre o diretor, ela tinha lá o seu poder de influência. E ela não queria de começo fazer o papel da Claire, ela queria fazer o papel da Allison. Pelo que eu entendi, ela achava que não tinha o requinte necessário para a personagem, ela achava que não tinha o espírito necessário para fazer a Claire, então ela queria a Allison. Mas aí o John Hughes, maroto que só, foi lá, deu aquele migué e provou pra ela que ela ficaria melhor como Claire e que a Ellie Shields ficaria melhor como a Allison, cara. E ainda bem, né? Porque não consigo imaginar a Molly Ringwald como a Allison. Não dá. Não entra na minha cabeça. Assim como eu acabei de te dizer que ela trabalhou com o diretor em várias oportunidades e por conta disso ela tinha essa certa influência sobre o diretor, pois é, isso pode ter gerado algumas mudanças na história do filme. Dizem por aí, olha só, dizem por aí que tinha uma outra personagem na história que seria uma professora de educação física, ela deveria aparecer em algum momento, só que aí, segundo informações de bastidores, a gente não sabe se é verdade ou não, mas a Molly Ringwald, eu não sei se tinha algum tipo de divergência com a atriz que faria, porque a atriz chegou a ser escolhida para fazer esse papel, não sei se ela teve alguma desavença com essa atriz, ou se ela simplesmente não gostou da personagem dentro da história, e por conta dela chegar no John Hughes e falar, ó, não acho que não vai ficar legal, é melhor tirar essa personagem. O John Hughes foi e tirou a personagem da mulher que já tinha até sido escolhida e falaram que a atriz saiu arrasada, mas também puderam, né? Ela poderia ter marcado a carreira dela com um papel num dos grandes filmes dos anos 80. Graças a Molly Ringwald, não. Assim como a sequência do filme não rolou por causa do Jude Nelson, ele quase foi mandado embora durante a produção do filme, porque simplesmente o elenco não estava aguentando ele, em especial a Molly Ringwald, e ela tentando exercer essa sua influência sobre John Hughes, até tentou que o ator fosse mandado embora, porque ele pegava mais no pé dela. Só que aí os outros atores estavam defendendo ele, a outra parte da equipe também, pá, todo mundo defendendo ele que ele era simplesmente um ator de método, que ele estava entrando no seu personagem durante aquele período da produção, ele ia apurrinhar mesmo todo mundo, ele ia fazer isso. Sabe o Jared Leto com o Coringa no Esquadrão Suicida? Aquele tipo de pentelho. Então ele acabou sendo defendido por boa parte da equipe, mesmo que ele estivesse incomodando todo mundo, mas uma boa parte da equipe entendeu o lado dele, do Jude Nelson. Então aí o John Hughes acabou mantendo-o. Eu não sei se foi uma opção boa ou não. Sim, é boa porque no filme ele tá muito bem, o personagem dele é um fio condutor de todas as histórias que rolam ali dentro do filme. Porém, todavia, poderíamos ter uma sequência do filme se não fosse ele, então eu fico ali naquela, né? Foi legal manter o Jude Nelson, não foi legal, não sei dizer, mas no filme ele tá muito bem. E antes do Jude Nelson ter sido escolhido ali como Bender, um outro nome teria sido cogitado e era o de Nicolas Cage, pois a produção do filme estava em busca de um ator com um nome mais de peso na época, que o filme tinha muitos nomes desconhecidos. Só que, né, convenceram ele de que o Nicolas Cage não era uma boa escolha e que o Jude Nelson era uma escolha mais acertada, porque ele tinha uma pegada mais cool do que o Nicolas Cage. Um outro ator que também já tinha trabalhado com o John Hughes antes em Gatinhos e Gatões e que quase pegou esse papel foi o John Cusack, mas também falaram que ele não tinha a pegada cool que o Nicolas Cage também não tinha e que o Jude Nelson tinha, né? Ele tinha esse apelo mais B10, assim, esse apelo mais bandidão, vamos dizer assim. Então John Cusack e Nicolas Cage ficaram de fora. Os dois que trabalharam juntos em Conair, A Rota da Fuga, um dos meus filmes de ação favorito, e eu sei que é tosco, galera, desculpa. Era pro personagem Brian ter dificuldade de aprendizagem no roteiro original do filme, olha só, o cara era pra ter mais problemas do que ele realmente já tem na história. Só que segundo algumas informações que eu fui lendo, algumas entrevistas que eu vi, parece que estavam forçando a barra demais nesse lado especial do personagem, digamos assim, e acabaram optando por mudar isso e colocar ele como um nerd com problemas de aceitação, de autoaceitação, sabe? O
que eu acho que talvez tenha ficado mais bem elaborado ali dentro da história, dentro do contexto todo, o personagem dele se encaixaria melhor assim como foi feito. Ainda falando sobre o Brian, uma curiosidade bem bacana é que ele foi a fonte de algumas participações especiais. Sabe a mãe e a irmã dele que vão levar ele e deixar ele na detenção no início do filme? Pois é, são a mãe e a irmã dele na vida real. E o pai dele que busca ele no final do filme é o John Hughes, o diretor e roteirista do filme, olha só. A galera falou que ele falou que queria fazer uma parada meio Hitchcock, né, de aparecer na história rapidamente. Ficou legal. Na versão original do roteiro, o personagem Andy, vivido pelo Emílio Esteves, era para ser um jogador de futebol americano, mas só que como o porte físico do ator não favorecia para convencer como um jogador de futebol americano, eles acabaram fazendo a alteração e colocaram ele como um praticante ali de luta, né, wrestling, que é as lutas que a galera pratica nas escolas americanas. Uma alteração que acaba não fazendo lá grande diferença assim no roteiro, né, talvez, sei lá. Eu falei que o estúdio estava em busca de nomes fortes para fazerem participações no filme e de alguma maneira levar público para poder assisti-lo. E o nome de Rick Moranis era o grande cogitado para fazer o zelador, o Carl, porque ele tinha acabado ali recente, tinha feito o Caça-Fantasmas, era um nome que estava em crescente naquela época, só que o cara teimou porque queria fazer uma versão própria do personagem, parece que ele queria fazer com sotaque russo, parece que ele chegou até a fazer alguns testes e tal, não convenceu, a galera queria que ele seguisse o roteiro, ele não queria seguir muito bem o que estava escrito no roteiro, então acabaram, ó, dispensando ele. E acabaram optando por colocar o John Capelos lá, né? Até porque o Carl, ele é meio que o equilíbrio, a figura de equilíbrio dentro da história, né? Todo mundo tá em tantos extremos diferentes, tanto os alunos quanto o diretor. E o Carl, quando ele aparece, ele é aquela figura assim que você olha, apesar dele ser a figura é aquela figura do zelador que sempre aparece no filme e é a figura sábia, sabe? Sabe quando você vê isso no filme, né? Então aqui o Carl é esse tipo de pessoa. Ele conversa com os alunos e dá uma lição de moral nos alunos, ele consegue passar aquela inteligência, aquela experiência, a voz da experiência. E quando ele senta com o diretor para conversar com o diretor também, ele consegue ser essa figura que é o contraponto do diretor, o diretor que é a figura toda imponente sobre os adolescentes, e o Carl meio que se torna uma pessoa imponente em cima do diretor, é uma figura muito bacana, e com essa versão do Rick Moranis provavelmente teria ficado totalmente bonachona, então obrigado John Capelos. Uma coisa que muita gente que já trabalhou com John Hughes fala é que ele dava liberdade pra galera criar, improvisar e tudo mais, ou usar, né? E sem dúvidas alguma isso aconteceu em Clube dos Cinco, é aquela sequência onde eles estão sentados ali meio que num semicírculo, em que eles estão contando por que eles estão ali na detenção. Aquela boa parte daquela cena foi improvisada, ele liberou pros atores poderem ousar, falarem o que quisessem, improvisar e mandar ver, e é uma das sequências mais sensacionais do filme. É muito lindo, cara, você saber que aquilo, boa parte daquilo foi improvisado, sabe? Cara, eles realmente já estavam imersos no personagem. A coisa bacana deles terem filmado todo em sequência, como eu já disse aqui no vídeo, é que eles estavam já imersos, já conheciam bem seus personagens e puderam improvisar belíssimamente. E por conta de todo esse improviso e toda essa liberdade que o John Hughes dava pra galera poder viver a cena ali, cara, tudo que tivesse a ver com a cena, que tivesse a ver com o personagem, e a galera tava falando, mesmo que ele olhasse no roteiro, na câmera lá, olhando, não tá aqui, ele deixava rolar. Se tinha alguma coisa a ver com a personalidade da pessoa, se tinha a ver com o momento que tava rolando ali, ele deixava a galera aí. E por conta disso, ele acabou utilizando mais de 60 mil metros de filme pra rodar todo o Clube dos Cinco. Oh, caralho, é muita coisa, 60 mil metros. Porra. Bem, galera, esse foi um vídeo muito bacana que eu gravei sobre o Clube dos Cinco. Tem várias outras curiosidades sobre o filme que eu poderia colocar aqui, mas o vídeo poderia ficar gigantesco. Então, quem sabe role uma parte 2 aí um dia de mais curiosidades sobre Clube dos Cinco. Não é difícil de acontecer não, viu, galera? Porque eu amo esse filme de verdade. E se vocês estão afim de comprar alguma coisinha muito bacana, produtos de coisas, temas de filmes, de quadrinhos, de séries e tudo mais, eu tenho pra indicar pra vocês a loja Submundo Geek, parceira aqui do Sessão de Aluguel, muito bacana. E se você quiser comprar lá e ganhar aquele descontinho maroto, é só usar esse cupom que tá aparecendo aqui na tela, galera. Você escreve igualzinho tá escrito aqui, ó. Você vai escrever lá na hora que você for finalizar sua compra e você vai ganhar um descontinho maroto. Você pode poder adquirir um produto com preço muito bacana e um produto de qualidade. Eu, todos esses Legos aqui, por exemplo, ó, vou pegar esse aqui, ó, da Arlequina e esse da Mulher Maravilha, ó. Ó que da hora eles, ó. Ó. Galera, tem muito produto muito legal. E o preço deles é muito bacana. É um dos melhores preços que eu já vi desse tipo de produto aí na internet, viu? Confere lá.
Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, e se gostaram você já sabe o que fazer, né? Você manda aquele like aqui embaixo, se inscreve no canal se é novo por aqui. Se já tá por aqui, ativa aquele sininho pra você receber todas as notificações assim que tiver vídeo novo no canal. Eu sei que o canal tava abandonado, agora as coisas estão voltando aos eixos, aos poucos a gente vai indo. Vai ter mais vídeo essa semana, eu prometo a vocês. Eu vou ficando por aqui, foi lindo, aquele abraço e até a próxima sessão, galera. Tchau!